para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo em torno da palavra do programa divino para o ser humano. O ser humano, ao nascer neste planeta Terra, tem angústia existencial, porque não sabe de onde veio, não sabe o porquê está aqui e não sabe para onde vai quando morre fisicamente. E, obviamente, então, o ser humano se preocupa do que será a sua vida depois que seu corpo físico morre neste planeta Terra. A Escritura nos fala não somente do passado e do presente, mas também nos fala do futuro. E então, logicamente, toda pessoa deseja um futuro feliz, cheio de paz, de amor e de vida eterna. Mas acontece o que aconteceu com os conquistadores espanhóis, que estavam procurando a fonte da juventude, buscando em todos os mananciais e riachos, tomando água para ver se teriam a juventude eterna. A Escritura nos fala da fonte da água da vida eterna. E os seres humanos pensam que é um riacho, ou um manancial, ou algo semelhante. Mas Jesus Cristo, falando desta fonte de água da vida eterna, disse à mulher samaritana, Jesus disse à mulher samaritana da seguinte maneira, no capítulo 4 do livro de São João, versículo 14. Mas o que beber da água que eu lhe der, não terá jamais sede, mas sim, a água que eu darei será nele uma fonte da água que jorra para a vida eterna. Agora, Cristo prometeu dar ou a beber da água da vida eterna. E as pessoas, quando interpretam literalmente estas palavras, buscam um riacho, um manancial, um poço, e não encontra a vida eterna aí, ao tomar água, mas depois de um certo tempo, morre. Por quê? Porque esta fonte de água da vida eterna, a qual toda pessoa tem o direito para tomar dela e viver eternamente, é uma pessoa. E seu nome é Senhor Jesus Cristo. Todo ser humano tem a oportunidade de vida eterna através de Jesus Cristo. Veja aqui em São João, no capítulo 3. Capítulo 3 do livro de São João, versículo 14, versículo 13. Em diante de São João, capítulo 3, versículo 13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do homem seja levantado. Ou seja, sendo crucificado, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele.
uma única oportunidade de salvação tem todo ser humano que vive neste planeta Terra. A única oportunidade de vida eterna. Esta única oportunidade que todo ser humano tem de vida eterna é exclusivamente através de Jesus Cristo. Não há outra forma para o ser humano obter a vida eterna. Por isso, Cristo, quando esteve sobre a terra, falou muito sobre a vida eterna e mostrou claramente que é através dele que o ser humano possa ter a vida eterna. Por exemplo, temos em São João, no capítulo 3, versículo 36, onde ele disse: o que crer no Filho tem a vida eterna, mas o que rejeita crer no Filho não terá vida, mas sim que a ira de Deus virá sobre ele. De maneira que, para ter a vida eterna, a pessoa tem que crer em Cristo, porque esta é a única forma em que o ser humano possa obter a vida eterna. Por essa causa é que também em São João, no capítulo 10, Cristo nos disse no versículo 9, eu sou a porta, o que entrar por mim entrará e será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O que entra por esta porta será salvo. Obterá a vida eterna. Também no capítulo 10 de São João, versículo 27 em diante, disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem, e lhes dou a vida eterna. Para que se prega o Evangelho de Cristo e dar-se a oportunidade às pessoas para receberem a Cristo como Salvador, para que Cristo lhes dê vida eterna, porque esta é a única oportunidade que o ser humano tem para obter a vida eterna. É por meio de Jesus Cristo, o qual é uma única oportunidade que todo ser humano tem enquanto vive neste planeta Terra. E todos desejamos viver eternamente com Cristo em seu reino. Cristo chama as suas ovelhas que o Pai lhe deu. Ele as chama através da pregação do Evangelho de Cristo. E a fé de Cristo nasce na alma da pessoa, e a pessoa testifica publicamente da sua fé em Cristo, aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E é batizada na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E Cristo batizará a pessoa com o Espírito Santo e fogo e produz nesta pessoa um novo nascimento. E desta maneira, desta forma, a pessoa nasce de novo, nasce da água e do Espírito e obtém, logicamente, obtém a vida eterna. E então, obviamente, tem garantido o seu futuro eterno com Cristo em seu reino eterno. Aproveitando a única oportunidade de vida eterna que o ser humano tem neste planeta Terra. A única oportunidade de vida eterna. Eu aproveitei esta oportunidade aceitando a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E eu recebi a vida eterna. Ele me deu paz. Ele me deu felicidade e vida eterna. E agora sei que quando termine meu tempo neste corpo físico,
Ele me dará um corpo eterno para viver com Ele em seu reino eterno. E estarei com Ele quando Ele estabeleça o seu reino aqui neste planeta Terra. E desfrutarei a vida eterna em um corpo eterno, juntamente com Jesus Cristo, o qual tem o seu corpo eterno e glorificado e jovem para toda a eternidade. Eu aproveitei esta oportunidade de vida eterna. E você? Quem mais o aproveitou? Cada um de vocês também. Se há algum aqui que ainda não aproveitou esta oportunidade de ter vida eterna que Deus lhe deu, pode fazê-lo neste momento, aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E eu orarei por você nesta ocasião, para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe e com seu sangue lhe limpe de todo pecado e seja batizado na água no seu nome, e Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo e produza em você um novo nascimento. Portanto, pode vir à frente para orar por você nesta ocasião, para que Cristo lhe receba no seu reino. Pode vir à frente para testificar publicamente da sua fé em Cristo. Cristo disse, em São Mateus, no capítulo 10, Cristo disse da seguinte maneira, nos versículos 32 e 33. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. E aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Se nós o negamos, Ele nos negará diante do Pai Celestial. Se nós confessarmos a Ele publicamente como nosso único e suficiente Salvador, Ele nos confessa diante do Pai Celestial e diante dos santos anjos. E, obviamente, então, nos dá a vida eterna. Podem aproximar-se mais aqui da frente. Deus tem muito povo nesta cidade e os está chamando para lhes dar o quê? A vida eterna. E assim você fica garantido. O seu futuro eterno fica garantido com Cristo em seu reino eterno. O mais importante para o ser humano é a vida eterna. Não há nada mais importante para o ser humano do que a vida. Se a vida física é importante, quanto mais a vida eterna, sem a vida não há futuro. Sem a vida, de nada servem as riquezas. Se a riqueza terrenal acabar, a pessoa pode continuar vivendo. Mas se acabar a vida, a pessoa termina os seus dias sobre a terra. Estou vendo que venham mais pessoas que, como vocês, querem viver eternamente, aproveitando a oportunidade de vida eterna que Deus lhe dá a todo ser humano. Esta oportunidade nós a aproveitamos aceitando a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não há outra forma para o ser humano obter a vida eterna. Vamos então ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo. Mas se falta alguma pessoa mais para vir aos pés de Cristo, podem vir para testificarem publicamente de vossa fé em Cristo, aceitando a Cristo como vosso único e suficiente Salvador. É uma oportunidade única que a pessoa
se não aproveitar esta oportunidade enquanto vive na terra, depois que a pessoa morre já não tem mais oportunidade. A oportunidade é enquanto vivemos nestes corpos mortais. Por isso, temos o quê? Fazer o que Jesus Cristo disse. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Para quê? Para entrar nele e, obviamente, então obter a vida eterna. O mais importante é receber a vida eterna. A Escritura nos disse: hoje é o dia de salvação. Este é o tempo de salvação. É o ciclo divino da dispensação da graça que Deus deu a todo ser humano para que obtenha a salvação e vida eterna. Então vamos orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo. Vamos levantar nossas mãos ao céu, mas se falta alguma pessoa mais para vir aos pés de Cristo, possa vir. Deus tem muito povo nesta cidade. Deus tem muito povo, muitos filhos, e Deus os está chamando para lhes dar vida eterna. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço. E ele ainda disse: e eu lhes dou a vida eterna. Com os nossos olhos fechados, nossas mãos levantadas para o céu, repitam comigo esta oração, os que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, nesses momentos. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do teu evangelho e a tua fé nasceu no meu coração. Creio em ti de todo o coração. Creio no teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens no qual podemos ser salvos. Senhor, creio na tua morte, na cruz do Calvário, como sacrifício expiatório por nossos pecados. Senhor, reconheço que sou um pecador e necessito de um Salvador. Eu me rendo a ti, me entrego a ti, em alma, espírito e corpo, testificando publicamente da minha fé em ti. E te aceito como meu único e suficiente Salvador. Salva-me, Senhor. Perdoe os meus pecados e com teu sangue limpa-me de todo pecado e batiza-me com o Espírito Santo e fogo, depois que eu for batizado nas águas em teu nome. Senhor, salva-me, eu te rogo, em teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E com nossas mãos levantadas ao céu, a Cristo todos nós dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém e amém. Agora, sendo que Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16.